Eu tenho uma pergunta para os meus irmãos nessa noite. E essa pergunta será o tema da mensagem. É uma pergunta que faz a gente pensar, que faz a gente refletir. E se o túmulo não estivesse vazio? E se o corpo dele ainda estivesse lá? Você já parou para pensar nisso? E se ele não tivesse ressuscitado? E se o túmulo estivesse vazio? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. À medida que você for achando 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 14. 1 Coríntios 15, 14. À medida que você for achando, você vai dando um glória a Deus e ficando de pé. Aleluia. Pastor Ayrton falou uma coisa interessante aqui, né? Eu também nunca fui muito de balada, apesar de que na minha juventude eu acabei me desviando e acabei sim frequentando esse tipo de lugar. E eu fui convidado para um jogo de futebol mês passado. Uma pessoa estava com a cortesia e disse: Joed, vamos lá, Grêmio e Ceará, né? E eu fiquei ali, meus irmãos, aquelas pessoas, muitas daquelas pessoas ali não conhecem o Senhor. Pastor Ayrton, eu fiquei quase surdo de tanto grito que eu ouvia em um estádio de futebol. Eu não estou brincando. Eu sei que você que vai a estádios pode até rir de mim, que eu nunca tinha ido, foi a primeira vez. Eu fui para um estádio de futebol mês passado. E eu quase saí surdo dali. Quando eu digo surdo, o modo de falar, era muita gritaria. Era chamando o nome do juiz, chamando o nome disso, o nome daquilo. Até a terceira e a quarta geração do juiz foi amaldiçoada nesse dia. E muitas vezes, irmãos, nós viemos para a casa do Senhor para entregar o nosso melhor, e muitas vezes nós ficamos calados, alheios à presença de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse assim: eu não vou deixar que Jesus passe sem que Ele me perceba, sem que eu toque nele. E a minha oração nessa noite é que você entenda que o Rei do Universo está aqui nesse lugar. Imagine uma grande autoridade mundial, governamental, que estivesse aqui nesse lugar. Qual seria a tua posição? Qual seria o teu comportamento? Mas quem está aqui é o Rei de todas as coisas, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Entrega o teu culto, entrega a tua adoração. Você não vem no culto para receber. Ninguém vem para o culto para receber. Se Deus quiser te dar, é porque Ele é bom. Mas nós viemos para entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Quantos creem, digam glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz na palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã, ou seja, é em vão a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé,
e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo 20. Mas de fato, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quantos podem glorificar o Senhor pela sua palavra? Tome seu assento nessa noite, meu irmão. E a minha pergunta permanece. A minha pergunta permanece. E se o túmulo não estivesse vazio? Como estaríamos nessa noite? Qual seria a nossa situação nessa noite? Qual seria a nossa esperança nessa noite? É muito celebrado, irmãos, o Natal. O que é o Natal? É o nascimento de quem? Fala comigo, Jesus. Amém, glória a Deus. É importante, é válido. Precisamos lembrar do nascimento de Jesus, nascido de mulher, como diz na sua palavra. Nós conhecemos o seu nascimento. É muito celebrado e a gente aprende muito também com a vida de Jesus, depois do seu nascimento. Quantos ensinamentos o Senhor Jesus nos entregou. O Sermão da Montanha. Quantas verdades que nós podemos aprender dentro da palavra, no decorrer da vida de Jesus. E também a vida dele é celebrada. Mas não é suficiente a morte dele, seguindo a sequência cronológica, a morte de Jesus também, todos os meses, nós lembramos da morte de Jesus, que é a Santa Ceia. Ele mesmo disse: façam isso em memória de mim. E nós precisamos entender que nós precisamos sim celebrar como memorial o sangue derramado por mim e por você. Eu estava vendo esses dias um relato de um historiador, de uma pessoa especialista nessa área, de o quanto foi doloroso para Jesus passar o que ele passou. Você conhece a história? Quantos assistiram o filme Paixão de Cristo? Levanta a mão. Aquela humilhação que Jesus passou, as cuspidas na cara que ele levou. E quando foram chicotear naquela arma que se chamava azorrague, pontas de ossos e de ferro, quando davam nas costas dele, o especialista fala que os tendões e os nervos ficaram de fora, ficaram expostos, por minha causa e por sua causa. Aí eu pergunto a você: como não adorar um Jesus desse? Como não entregar o meu culto ao Senhor, que Ele deu a sua vida por mim, e a morte dele como memorial precisa ser lembrada. Mas o que difere o Senhor, o nosso Senhor, dos demais profetas? Porque quando ele chegou para os discípulos, eles dizem: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos olharam para ele e disseram assim: alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, alguns dizem que o Senhor é Jeremias, Elias. Jesus não era só um profeta. Vou fazer igual um amigo meu: vocês não estão entendendo quem Jesus é. E ele olha para os discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E você conhece a história. Na hora Pedro, tomado pelo Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho que Jesus naquela hora olhou, deve ter pensado, né? Eu acho. Você não sabia, Pedro, essa resposta. Ela foi revelada pelo Espírito.
e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre essa revelação de Pedro, eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu quero dizer para você, se você tem Jesus como centro da sua vida, se você edificou a tua casa sobre a rocha, se você edificou se a sua vida é dirigida por uma palavra que sai da boca de Deus, se a sua vida é edificada sobre a rocha, não existe tempestade que vai te parar, não existe tribulação que vai fazer você sucumbir, não existe dificuldade que é tão grande assim que Deus não possa resolver. Afinal de contas, Ele é o Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível está aqui nesse lugar. Mas o que é que difere então, se não é o nascimento, se não é a vida, se não é a morte? Porque Buda morreu, Maomé morreu, Confúcio morreu, Ellen White morreu, tantos outros autoridades espirituais, Allan Kardec, todos esses passaram pela vida e morreram. Então, o que é que diferencia a nossa fé? Como diz o apóstolo Paulo, se Jesus não ressuscitou, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se Jesus não ressuscitou, o que é que eu estou fazendo aqui? Você que é do Ministério de Louvor, o que é que você está fazendo aqui em cima, se Jesus não ressuscitou? Você que está sentado como membro da igreja, o que é que você veio fazer aqui nessa noite, se Jesus não ressuscitou? É uma pergunta. E o apóstolo Paulo está dizendo: tudo é em vão, até a nossa fé. A base da nossa fé, o que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que eu não vejo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se Deus não ressuscitou, tudo é em vão. E a Bíblia continua dizendo: assim como por Adão entrou a morte, assim como por um só homem entrou a morte, assim como por um só homem, Jesus, veio a vida eterna. Quantos receberam a vida eterna? Dê um glória a Jesus bem alto aí. Assim como por um só homem veio a morte. E a Bíblia aqui começa a dar comparativos. O Velho Testamento, irmão, é uma sombra do que vai acontecer no Novo Testamento. Todas as figuras, personagens do Velho Testamento apontam para o Messias, para o Cristo que viria salvar a humanidade. Adão é um tipo de Cristo. Como a Bíblia mesmo diz, se por um homem entrou o pecado, por outro homem entrou a vida eterna. Se por um homem entrou o pecado, por um outro entrou a vida eterna. Adão nos liderou e nos conduziu ao estado pecaminoso e à mortalidade. Mas Jesus nos conduziu para salvar dos nossos pecados e a imortalidade. Amém, meus irmãos? Vou fazer igual o pastor Miguel. Se essas palmas são do pastor Ayrton, tá bom, mas se é para Jesus pode ser melhor. Amém? Tudo aponta para Jesus. Fala assim comigo: tudo aponta para Jesus. Fala para a pessoa do lado com voz de autoridade: Jesus, fala, é o centro de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito, diz a Bíblia, se fez. Cristo é um grande líder que nos conduziu para a vida e para a imortalidade e o fim do domínio do pecado sobre nós. Moisés é um tipo de Cristo também que aponta para o Messias que viria milhares de anos depois. Moisés, o grande libertador que libertou o povo no deserto. Jesus,
nos libertou, diz a palavra, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Tudo aponta, meus. Eu poderia falar aqui da bacia de bronze, eu poderia falar de Isaac, poderia falar de Abraão, poderia falar de tantos outros, Isaías. Tudo que aconteceu no Velho Testamento é uma sombra do que viria posteriormente. E ele veio e ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Jesus é a pessoa principal dessa noite. Amém? Esse culto aqui não teria razão para acontecer se não fosse pela presença dele. Não viemos rever pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós admiramos, mas nós viemos entregar o nosso culto ao Senhor. E a Páscoa no Antigo Testamento tem uma pequena diferença para a Páscoa do Novo Testamento. Hoje nós celebramos a ressurreição no dia de hoje, pelo menos popularmente falando. Eu não quero entrar no mérito se Jesus morreu na quinta, na sexta, se ele ressuscitou domingo, segunda ou sábado. Eu não quero entrar nesse mérito. Para mim isso não importa. O que importa é que ele ressuscitou e ele está vivo pelos séculos dos séculos. E ele mora em você, ele habita no teu coração. Mas a Páscoa no Antigo Testamento, quando Deus enviou a 10ª praga, você conhece a história. Ele disse: olha, na 10ª praga, vocês vão matar um cordeiro, um macho de 1 ano, sem defeito. E o sangue desse cordeiro você vai colocar sobre os umbrais das portas, para que quando o anjo da destruição passe, ele não vai matar o teu primogênito. Aquilo também já apontava para o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, porque se o sangue do Senhor estiver sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, o destruidor não vai te alcançar. O diabo não tem legalidade para entrar na tua casa, o diabo não tem legalidade para entrar na tua família, o diabo não tem legalidade para entrar na minha vida. Sabe por quê? Porque nós estamos revestidos com o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. O sangue precioso que foi derramado ali na Páscoa. E aquilo já apontava para Jesus. E o Senhor deu uma ordem: olha, comam depressa. Você vai aspergir o sangue do cordeiro e a carne dele você vai comer, coma depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Está escrito lá no livro de Êxodo. E ali foram instituída a Páscoa. E o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou também nesse período, simbolizando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ressurreição de Jesus é a base de tudo que nós cremos. É mais do que um evento. O que eu quero que você entenda, que a ressurreição, ela é muito mais que um evento que aconteceu na humanidade. Ela é o pilar de todas as coisas, é a base da nossa fé, é uma chave espiritual para viver o novo de Deus na minha e na sua vida nessa noite. A ressurreição de Jesus é uma chave. Assim como para conquistar o novo, o povo precisou abandonar o Egito e conquistar a terra prometida. Quantos têm promessa de Deus que ainda não foram cumpridas? Eu sei que eu tenho, eu sei que você tem promessas de Deus. Mas para você alcançar essa terra prometida, você precisa abandonar o velho. Você precisa abandonar costumes velhos. Você precisa abandonar a reclamação. Tem pessoas que adoram reclamar, tem pessoas que adoram criticar, tem pessoas que adoram se vitimizar. Você precisa abandonar essas práticas para que o novo de Deus alcance a tua vida e você chegue na terra prometida, naquela promessa que o Senhor te entregou. Eu preciso abandonar o velho. Jesus falou isso.
Não se põe vinho novo em odres velhos. A ressurreição de Jesus foi um marco na história. Não foi, como eu disse, um simples evento. Nós precisamos abandonar, irmãos, costumes que nos atrapalham a viver o novo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E se o túmulo não estivesse vazio? E se Jesus ainda, se o corpo dele ainda estivesse lá, que não estaria mais, já teria se decomposto? E se ele não tivesse ressuscitado? É uma reflexão que nós precisamos entender para que a gente venha dar a verdadeira importância. Eu aprendi com um pastor que eu admiro muito. Posso falar até o nome dele aqui, o pastor Antônio, meu professor do seminário, um homem cheio do Espírito Santo. E ele dizia o seguinte: no domingo de manhã, que lá na igreja lá, antes, ainda hoje, ainda tem o costume de ter a escola bíblica dominical. Então nós temos que ir para a igreja no domingo de Páscoa com a melhor roupa que a gente tem. Por quê? Porque é o maior evento da história. Não é um simples culto. Não é porque A ou B vai pregar. Não é porque pastor A ou B vai estar. Mas hoje, o dia de hoje é celebrado um marco na minha e na tua vida. A celebração, quebrado foi o poder da morte, e Jesus venceu para nos dar vida e vida em abundância. Você precisa entender que hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia mais importante para nós cristãos. É o ápice do cristianismo. É o ápice da ideia de Deus de salvar a humanidade. Mas Joel, a morte foi importante? Claro que a morte foi importante. Mas sem a ressurreição, a morte teria sido invalidada, porque várias pessoas morreram, muitos profetas morreram. A ressurreição é um marco na vida do cristão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vazia, um perdão incompleto. Nós precisamos entender que a ressurreição de Jesus é um coração pulsante da fé cristã. Você tem um privilégio essa noite de fazer parte de um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Fala para a pessoa do teu lado: você é um privilegiado. Fala para ela: você é um privilegiado, você é uma privilegiada por fazer parte, por ter sido alcançado. A Bíblia diz que ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida em favor dos seus irmãos. Talvez você não tivesse coragem de entregar. Quem é pai e mãe aqui? Talvez você não teria coragem de entregar a vida do seu filho para morrer por alguém, mesmo que essa pessoa seja justa. Eu não teria essa coragem. E Deus entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para te salvar. Você que está nos visitando essa noite, você que é membro dessa igreja, eu quero dizer que existe uma esperança para você. Jesus ressuscitou e Ele está vivo, e Ele vai te dar o escape, meu irmão. Essa tribulação não vai te matar, essa dificuldade não vai fazer você sucumbir. Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. A esperança morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele habita no meio do seu povo nessa noite, e em todo o povo espalhado pela face da terra. Aleluia. A ressurreição de Jesus é um coração pulsante. Não foi só um simples evento, mas Deus gosta de trabalhar com coisas vazias. Ele pega o vazio e Ele do nada faz algo. Um dos clientes que eu tenho no trabalho que eu executo é uma distribuidora de frutas congeladas. E lá eu fui ver o processo de produção do produto deles, da polpa de fruta, de todo o processo produtivo. E para você fazer uma polpa de fruta,
você precisa de insumos, sim ou não? Insumos. Você precisa de matéria-prima. Só que para Deus fazer as coisas, Deus não precisa de matéria-prima. Deus, ele faz tudo a partir do nada. Fala isso comigo. Eu sirvo a um Deus, fala. Eu sirvo a um Deus que faz tudo do nada. Deus não precisa de insumos. Deus não precisa de nada para entregar o milagre que você quer. Deus não precisa de nada para entregar uma resposta que você tem buscado ao Senhor. Deus não precisa de autorização para responder a tua oração. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, usa quem Ele quer, faz da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano, Ele é Deus, aleluia. Então Ele não precisa, Ele gosta de coisas vazias, para fazer coisas grandiosas a partir do vazio. O túmulo estava vazio, o ventre de Ana estava vazio, ela era estéril. No início do cosmos, da criação, era um vazio, não existia nada. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Sabia que para Deus mudar a tua situação nessa noite, só precisa de uma palavra dele? Quando terminar esse culto, se Deus disser assim: chega, a partir de amanhã eu entrego a tua vitória, você sai do culto, é arriscado ainda no caminho para casa você receber a resposta. Quantos creem no Deus do impossível que está aqui neste lugar? Entrega o teu louvor, entrega o teu glória a Deus, entrega a tua adoração nessa noite. Faz alguma coisa, meu irmão, para dizer que você está vivo. Faz alguma coisa para dizer que você adora Ele. Ele está aqui, aleluia. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele ressuscitou e Ele faz tudo a partir do nada. Sabe uma coisa, irmãos? Às vezes Deus precisa esvaziar algo na nossa vida para ressuscitar o que é eterno. Você ouviu isso? Às vezes é preciso Deus esvaziar coisas da nossa vida para ressuscitar coisas eternas na nossa vida. Portanto, deixa o velho ir. Deixa os velhos hábitos irem. Deixa as velhas pessoas que estão te atrapalhando irem. Não reclame de Deus, porque algumas pessoas estão se afastando de você. Talvez seja o próprio Deus trabalhando e te conectando a pessoas novas, que você vai cumprir o propósito dele aqui na terra. Porque se eu quero caminhar com Jesus, existem algumas pessoas que não servem para caminhar comigo. Se eu quero honrar a Jesus, se eu quero obedecê-lo, eu preciso abandonar o velho para que o novo chegue. E muitas vezes é preciso a gente esvaziar algo na nossa vida. Eu quero que você anote isso, ou no papel, ou na sua mente. Às vezes é preciso Deus esvaziar algo da nossa vida para ressuscitar o que é eterno. A ressurreição é uma chave, não é um ponto final. A ressurreição não foi um ponto de partida, foi uma nova etapa. A ressurreição é o sinal máximo da vitória de Deus sobre o pecado. Quantos podem glorificar o Senhor? Deus te libertou do pecado, meu irmão. Hoje você pode viver uma vida santa, irrepreensível, em santidade, em conexão com Deus. Você não está mais separado, a menos que você queira, a menos que você não tenha entregado a sua vida ao Senhor. Mas a ressurreição também é um sinal máximo sobre a vitória, sobre a morte e sobre o inferno. A ressurreição não é um simples evento. A morte é dolorosa. Quantos já perderam um ente querido? Se não todos, a maioria. 3 anos atrás aproximadamente, aliás, dia 8 de maio de 2021,
eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. E quem já perdeu um ente querido, que foi a minha tia, o nome dela era Diana, e eu considerava ela minha segunda mãe, porque era para ela que eu recorria, pastora Mônica, sempre que eu tinha uma dúvida, sempre que eu queria um conselho, desde adolescente. Era para ela que muitas vezes eu chorava, era para ela que muitas vezes eu me aconselhava. E quando o Covid, quando essa pandemia chegou, ela foi arrancada de mim e de toda a sua família. E só quem passou por um processo desse, de luto, sabe do que eu estou falando, sabe do poder que a morte tem. A morte é poderosa, a morte é forte, a morte ela tem sim a sua força. Mas quando o meu Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele nos provou que ele é superior, que sobre todas as coisas ele provou que ele não era um homem comum, ele provou que ele não era apenas um profeta, ele provou que ele não era apenas um homem sábio, ele provou que ele era muito mais do que isso, ele provou que ele era o próprio Deus. E ele diz: eu venci a morte, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a Bíblia diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele venceu, quando ele ressuscitou, ele disse: até a morte, que é poderosa, eu sou mais poderosa do que ela. Eu venci a morte, e eu dei uma esperança para vocês, eu dei uma esperança para o meu povo, de que aquelas pessoas que morreram com Cristo, um dia ao ressoar da última trombeta, quando a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos aqui, caso estivermos aqui, não tivermos morrido, vamos em seguida encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Jesus ele vem, Jesus está perto de voltar, mas por causa da ressurreição dele, ele nos garantiu a vida eterna com ele. Aleluia. Sem a ressurreição, irmãos, sem a ressurreição, olha para mim, sem a ressurreição isso não seria possível. Foi por causa da ressurreição. Por isso que eu disse que é um sinal máximo da vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. A ressurreição é a garantia da nova vida eterna com Deus. A ressurreição é a maior prova de que a morte perdeu o seu poder. A morte foi enfraquecida. Nem a morte teve o poder de segurar o nosso Jesus, nem a morte teve o poder de deter aquele que veio para governar o universo, para aquele que veio nos salvar. Nós somos privilegiados, irmãos, mas infelizmente muitos querem uma vida nova, mas continuam com hábitos velhos, continua com sepulcros emocionais e espirituais velhos. Se eu quero o novo de Deus, se eu quero a ressurreição, que é um modelo para nós, se eu quero experimentar essa vida nova, olha o que a Bíblia diz. Se o meu irmão aí puder colocar Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Olha o que a palavra fala sobre isso também. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós vivamos uma nova vida. Em outras versões diz: para que nós andemos em novidade
de vida. A vontade de Deus não é que você tenha uma cara emburrada, parece cara de cavalo. A vontade de Deus é que você não tenha uma vida velha, que não tenha uma vida sem sentido. A vontade de Deus é que a gente acorde na segunda, uma novidade, acorde na terça, outra novidade, acorde na quarta, outra novidade. Nós andemos todos os dias em novidade de vida, porque a ressurreição do Senhor nos proporcionou isso. É que nós andemos em novidade de vida. É uma ressurreição, tanto na vida presente quanto no porvir. Um dia nós vamos partir dessa terra. Se Jesus não voltar, todos nós vamos o quê? Vamos partir. Tomara que demore muito. Tomara que demore bastante. Que você seja muito usado aqui na terra ainda, para a glória de Deus. Mas quando nós partirmos, se nós tivermos partido com Cristo, quando a trombeta tocar, nós vamos ressuscitar primeiro, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Tem aquela canção que é a cara da minha tia. Toda vez que eu canto, que eu ouço essa música, eu me emociono. Que fala que lá não vai existir mais morte, não vai existir mais choro. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas isso só foi possível por causa da ressurreição. E hoje nós celebramos nessa noite a ressurreição do nosso Cristo, do nosso Deus. Algumas religiões acreditam que Jesus não era Deus. Algumas seitas acreditam que Jesus não era o próprio Deus. Mas a Bíblia é clara em 1 João 5. Se você puder colocar aí, abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 20. Quem achou, diga amém. Vou esperar mais um pouco. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Se você achou, diga glória a Deus. Foi fraco. Olha o que diz a palavra. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Jesus foi o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Você imagina o teu Deus? Você imagina o teu Criador? Você imagina aquele que fez os milagres no Antigo Testamento? Aquele que fez abrir o mar para o povo passar? Aquele que ressuscitou aquela menina que Elias foi usado, Eliseu? Aquele que fez tantos milagres no Antigo Testamento? Aquele Deus que era tão santo que ninguém podia olhar para ele. E Moisés, pela fenda da rocha, viu o Senhor passar e o seu rosto ficou brilhando. Você imagina esse Deus poderoso, forte, se esvaziar e pisar nessa terra? Quantos aqui já oraram chorando por uma causa de Senhor, não aguento mais, mas eu creio que isso é forte, eu creio que isso é poderoso. Imagina o teu Deus agonizando no Getsêmani, esse Deus que você ora. Imagina ele dizendo: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Porque ele se esvaziou de toda a sua glória. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses: e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas por causa da obediência dele, Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo o nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Nós já confessamos isso, nós já estamos dizendo isso desde o início do culto. Senhor, Tu és meu, eu sou Teu, Pai, eis aqui a minha vida. O Senhor morreu, mas o Senhor foi exaltado, e há uma ressurreição que está acessível para nós. O túmulo está vazio, mas infelizmente, irmãos, muitos vivem como se Cristo ainda estivesse lá. Parece que algumas pessoas não entenderam que Jesus ressuscitou já. Ei, Ele já te libertou, você é livre. Ei, você não precisa viver uma vida de pecado. Ei, a vitória é sua pelo nome do Senhor Jesus. Ei, a tribulação não vai te parar. Ei, essa dificuldade é Deus te ensinando, é Deus te provando. Deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. E você vai sair desse deserto. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai sair desse deserto muito mais forte, muito mais fortalecido no Senhor. E na área que você caiu, é a área que você vai ajudar muitas pessoas a se levantarem. Nessa área de dificuldade que você está passando, é a área que você vai aconselhar, é a área que você vai glorificar o nome do Senhor e ajudar outras pessoas, porque a vitória é do povo de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! A ressurreição, meu irmão, foi a maior evidência de que o pecado do homem foi resolvido. Fala assim comigo: o pecado foi resolvido. Porque antigamente no Velho Testamento, você sabe disso, para que Deus perdoasse alguém, o animal tinha que morrer, o cordeiro tinha que morrer, tinha que sacrificar. Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele diz: olha, vamos sacrificar. Jó, quando ele mata um animal, diz: eu vou sacrificar. Possa ser que um dos meus filhos tenha pecado, eu vou sacrificar para que Deus perdoe, para que Deus entre, para que Deus tenha misericórdia. Mas a ressurreição de Jesus, a morte, mas em consequente a ressurreição, eu não preciso mais matar animais, porque o sangue precioso foi derramado, diz a Bíblia, de uma vez por todas. E quando ele morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. E quando ele ressuscitou, ele disse para mim e para você: tem esperança para você, tem uma saída para você, tem um escape para você. Eu sou a tua esperança. Eu vou encontrar com você um dia, eu voltarei para te buscar um dia. Enquanto isso, nós estamos aqui nessa atmosfera, louvando, glorificando ao Senhor, com a certeza que um dia estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Eu quero concluir, meu irmão, dizendo a seguinte frase: o túmulo vazio é muito mais barulhento do que 1000 sermões. Fala comigo isso: o túmulo vazio é mais barulhento do que 1000 sermões. Eu fiz um sermão essa noite, eu preparei, eu estudei, eu orei ao Senhor, Senhor, mas nada disso teria validade se não fosse a ressurreição de Jesus. E se o túmulo não estivesse vazio? Mas eu quero dizer para você que o túmulo está vazio. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Ele venceu. E se Ele venceu, você não precisa mais viver preso ao que deveria ter sido enterrado para sempre. Você entendeu isso que eu disse? Ele venceu.
Diga glória a Deus. Então você não precisa ficar mais preso. Você não precisa ficar mais presa ao que deveria ter sido enterrado na sua vida. Eu quero que você enterre hoje velhos hábitos. Eu quero que você enterre hoje toda depressão. Eu quero que você enterre hoje toda ansiedade, todo excesso de futuro. Porque 86% das coisas que levam a gente a ficar ansioso nunca vão acontecer. Já diria o especialista. Estudos apontam que 86% dos motivos que nos levam a ficar ansiosos nunca vão acontecer. Jesus disse: não andem ansiosos pela vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de vestir, pelo que há vez de beber. O Senhor ressuscitou, meu irmão. Com a ressurreição dele, Ele supre todas as tuas necessidades. Não murmura. A pastora Ruth sempre fala sobre isso. Não murmura. Porque quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus que Ele não é capaz de entregar aquilo que eu preciso. Ora, mas se um Deus que morreu e venceu o maior dos poderes, que é a morte, o que é essa causa que você está passando para o teu Deus? Será que existe alguma coisa difícil demais para o teu Deus resolver? Será que existe situação complexa demais que Ele não consiga resolver? Ele ressuscitou e Ele nos deu vida, e vida em abundância. Fecha os teus olhos aí nesse lugar. Fica de pé nesse momento. Eu quero que você deixe tudo aquilo que está te atrapalhando hoje. O túmulo vazio é a prova cabal, irrefutável, incontestável de que não há nada impossível para o nosso Deus. Mas existem pessoas que estão vivendo como se Jesus ainda estivesse crucificado. Existem ainda velhos hábitos, velhos costumes que muitos precisam abandonar.